Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Estamos aqui gravando esse vídeo para meditarmos um pouco a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? E hoje, devido a tantas coisas que estão acontecendo nesse mundo, né? Inclusive a convulsão social que é o carnaval, toda essa agonia, toda essa agitação. Eu queria estar no dia de hoje, né, meditando com os irmãos no Salmo 46, amém? Salmo bastante conhecido da igreja. O Salmo 46, ele nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meus irmãos, como eu falei, esse salmo ele vai nos contar, ele vai falar acerca de situações em que o mundo parece estar em desgoverno, em descontrole. E o salmista, ele vai sempre estar afirmando que, na verdade, Deus está no controle de toda a situação. E o salmista ele vai fazer isso através de duas etapas. A primeira coisa, o primeiro tipo de situação pelo qual o salmista vai exemplificar um cenário de destruição, de desgoverno, é através de uma catástrofe natural, por exemplo. Ele vai citar aqui uma inundação, ele vai citar aqui terremotos, né? Ele vai dizer que todas essas coisas estão acontecendo. Então ele vai dizer no verso 2: Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que haja um terremoto. Ainda verso 3, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Então a primeira forma que o salmista vai mostrar aqui nesse salmo de uma situação catastrófica é justamente um cataclisma natural. A natureza em fúria, não é verdade? E a segunda forma que o salmista vai falar acerca de uma situação turbulenta, tumultuada, é com relação à guerra. Ele vai dizer a partir do verso 6, bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Verso 8, vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Então, através dessas duas imagens, dessas duas situações, o salmista vai encenar aqui em seu salmo duas situações de turbulência, tribulação, agonia, angústia, não é verdade? Mas a ênfase do salmista é sempre a mesma: Deus está no controle. Então a gente vai ver tanto na questão do desastre natural, ele vai dizer assim no verso 4: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada.
E como nós já lemos no verso 9, ele diz, ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Então, meus irmãos, nesses dois cenários, né, de tribulação, de angústia, a primeira coisa, meus irmãos, que nós podemos aprender nesse salmo é que mesmo que as coisas pareçam estar fora do controle, mesmo que as coisas pareçam que está tudo perdido, que a nossa vida parece estar ao léu, que qualquer coisa pode levar. Na verdade, esse salmo ele vai mostrar que mesmo em meio a tudo isso, meus irmãos, ainda assim, Deus ele está no controle da situação. Deus está no controle da situação. É o que diz o verso 5 que eu acabei de ler, né? Deus está no meio da cidade, ela jamais será abalada. Como também no verso 9, que ele vai dizer, ele põe termo à guerra. Então, eu não sei, meu irmão, minha irmã, que tipo de tribulação está acontecendo na sua vida, né? Se é uma catástrofe natural, talvez uma doença, talvez a morte de um parente, de alguém, talvez situações das mais diversas que são situações naturais, né? Talvez você tenha perdido o emprego, alguma coisa, como também situações em que são externas, né? Que outras pessoas podem estar tentando fazer algo de ruim com você, como na guerra, né? Talvez você esteja sendo perseguido, talvez você esteja sendo maltratado por alguém. Independente da situação, Salmo 46 vai nos mostrar que Deus ele está no pleno controle dessa situação e ainda mais, vai mostrar que ele tem o poder de guardar aqueles que são seus. É justamente essa é a ênfase. Ainda que esteja tudo turbulento, Deus está no controle da sua vida, como também ele tem o poder de guardar a sua vida. Voltando, meus irmãos. Eu não estou num estúdio, amém, meus irmãos? Eu estou aqui numa casa e aí chegaram algumas pessoas, eu tive que dar uma pausa aqui. Mas voltando, meus irmãos, na nossa meditação, essa é a ênfase do Salmo, que mesmo que esteja tudo turbulento, né? Mesmo que pareça as coisas sejam em desgoverno, Deus está no controle da situação e ele ainda mais, ele tem o poder de te guardar. Ele tem o poder de nos guardar. Então sim, meus irmãos, as situações elas vão surgir na nossa vida. Deus em nenhum momento ele nos prometeu uma viagem tranquila, mas com certeza ele nos deu a certeza da chegada. Então a viagem pode não ser tranquila, mas a chegada no destino final ela é certa. Então, meus irmãos, a sua vida provavelmente pode estar com alguma turbulência, está. Mas Deus ele é poderoso, qualquer que seja a situação. A gente viu aqui catástrofe natural, a gente viu aqui a própria guerra. Deus tem o poder de guardar e preservar aqueles que são seus. É justamente essa é a ênfase do Salmo, por exemplo, por duas vezes, para os irmãos perceberem, tanto no Salmo 45, no verso 7, como no verso 11, o salmista ele vai estar justamente repetindo a mesma ênfase, o mesmo versículo, justamente para dar uma ideia de estar inculcando em nossas mentes. Então, tanto no verso 7 como no verso 11, ele vai dizer: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E ainda no verso 1 ele também traz essa mesma ideia. Então a gente pode pensar 3 vezes no mesmo salmo, o salmista ele repete a mesma coisa. No verso 1 ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então mesmo que ele permita que a situação turbulenta, né, alcance a sua vida, ele tem o poder de ser o teu refúgio, o lugar onde você pode estar em segurança, mesmo que o mundo esteja se acabando, mesmo que o mundo esteja se acabando aqui do lado, né? Talvez nesse carnaval, não sei, tantas coisas podem estar acontecendo na rua, né?
aos arredores, né, de tua casa. Mas você, meu irmão, minha irmã, você pode descansar seguro nas mãos do Senhor, porque o Salmo, ele promete que Deus, ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele tem o poder, né, de nos guardar, de nos envolver. É só nós lembrarmos, por exemplo, meus irmãos, do Salmo 91, o verso 7, que vai nos dizer assim, deixa eu colocar aqui, Salmo 91, verso 7, ele vai dizer: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Então pode cair 1000 de um lado, 10.000 do outro, mas você não ser atingido. E ainda que você seja atingido, você pode ter certeza, meu irmão, que você só foi atingido por causa da permissão de Deus, porque Ele tem um propósito em sua vida, como nós havíamos pregado domingo passado, não é isso? Como nós pregamos domingo passado acerca da vida de Jó. Nós vimos, meus irmãos, que o diabo ele só pôde tocar na vida de Jó, naquilo que era de Jó, porque Deus primeiro permitiu. Então o diabo não pode fazer nada. Olha, o diabo não pode fazer nada na vida de um crente sem que em primeiro lugar Deus permita. E se Deus permite, e se Deus permitir que o diabo toque na tua vida, que alguma coisa de ruim de fato aconteça na tua vida, saiba com toda a convicção que ele tem um propósito. Ele tem um propósito. E a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Por isso, meus irmãos, diante dessas duas coisas que nós vimos, né? Deus está no controle e Ele tem o poder de guardar aqueles que são seus. O que nós devemos fazer, né? Para nós encerrarmos nessa pequena reflexão, esse pequeno momento de meditação. Em primeiro lugar, meus irmãos, a primeira coisa que nós devemos fazer diante dessa realidade, que Deus está no controle e que Ele pode nos guardar, a primeira coisa está lá no verso 10, que o salmista ele vai dizer: aquietai-vos. Vamos ler o verso 10 de novo. O verso 10, o salmista ele vai dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer diante de toda essa tribulação, agonia que possa estar rondando a nossa vida, que a gente vê aí no mundo, né? Nessas festas carnavalescas, é uma agonia, meus irmãos, é uma agonia. Eu fico olhando as reportagens, meu Deus, mas as pessoas estão cegas, né? Pelo pecado, estão cegas pelos seus próprios pecados, estão cegas pelo inimigo, né? Pelo diabo, como diz lá em Efésios capítulo 2. Mas, mesmo que tudo isso esteja ao nosso redor, a palavra do Senhor aqui no Salmo 46, verso 10 vai dizer: aquietai-vos, se aquiete. Mas por quê? Aquiete-se com base nisso que já foi falado. Deus está no controle. Ele tem o poder de nos guardar. Então, a gente não deve entrar nessa angústia, nessa ansiedade, nessa inquietação, coração inquieto, não consegue dormir, e agora? Deus está dizendo para você através da sua palavra: aquiete-se, acalme o seu coração, E a segunda coisa, meus irmãos, que tem a ver com essa quietude que nos é ordenada no verso 10, é justamente a origem dessa quietude, que é justamente a confiança. Então, aquiete-se, por quê? Porque o seu coração está confiando que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Então, as duas coisas que você deve fazer neste momento: em primeiro lugar, aquiete-se. Em segundo lugar, confie. Confie que o Senhor, Ele está na direção de todas as coisas. Confie que Ele é o seu refúgio e a sua fortaleza. Lembre-se, não perca isso da sua mente, lembre-se. Por 3 vezes o salmista, num salmo, né, que tem 11 versículos, dos 11 versículos, 3 ele está dizendo a mesma coisa. Isso na linguagem, né, na literatura hebraica, isso é uma ênfase muito forte. Ele está dizendo por 3 vezes a mesma coisa.
o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ou seja, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Então, aquiete seu coração, confie no Senhor. Ele está no controle de todas as coisas. Confie que Ele está na direção de tudo. Amém, meus irmãos? Então, que essa palavra possa ficar em sua mente e em seu coração no dia de hoje. Amém? No dia de hoje. Vamos orar para terminarmos esse momento de meditação na palavra do Senhor. Amém? Feche teus olhos nesse momento. Vamos orar. Pai, nós te damos graça, meu Deus, pela tua palavra que foi lida, meu Deus, neste momento. Pela tua palavra foi ministrada, meu Pai. Que ela encontre, meu Deus, mente e corações, meu Deus, que estão dispostos, meu Pai, a absorvê-la, meu Deus, a guardá-la, meu Deus. Te peço, meu Deus, que o Senhor nos ajude, meu Deus, a nos aquietar, meu Deus, a confiar, meu Pai, mesmo que ao nosso redor esteja tudo turbulento, meu Deus, mesmo que ao nosso redor esteja complicado, perigos estejam ao nosso redor, mas que o nosso coração, meu Deus, possa estar confiante que Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza, que Tu és, que mesmo que as coisas aconteçam, chegue até a nos atingir, que possamos confiar, meu Deus, que Tu és, meu Deus, e que Tu estás no controle de todas as coisas, que nada de mal acontece se não for a Tua permissão e que Tu és o nosso socorro. Ó, meu Deus, eu Te peço isso, nos abençoa no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Fique em paz, meus irmãos, Deus abençoe. E quinta-feira, com a graça de Deus, estaremos juntos. Amém? Deus os abençoe.